E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que na última semana repercutiu muito e claro que continua repercutindo, já que nós estamos tratando ali do futuro de economias importantes, de sociedades importantes, porque na semana passada aconteceram eleições do Parlamento Europeu e isso mexe com toda a ordem mundial. E houve um avanço da direita bastante considerável, e é isso que nós vamos entender e principalmente entender os impactos disso para o agronegócio europeu e, claro, para o agronegócio global e brasileiro, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda nessa análise é o professor de Relações Internacionais da ISPM, professor Leonardo Trevisan. Professor, é sempre um grande prazer ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Nossas edições ficam sempre muito mais ricas e robustas quando o senhor está conosco com as suas análises. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, professor. Como é que o senhor avaliou, professor? Primeira pergunta que lhe faço. Esses resultados das eleições do Parlamento Europeu lhe surpreenderam de alguma forma ou era o que já estava previsto para acontecer? Olha, Carla, nós temos dois jeitos de olhar para essa eleição, né? O primeiro jeito de alguma forma, quando você olha para isso, né, são os números. Os números são meio chatos, mas ajudam a gente a entender. O que estava sinalizado nas pesquisas e que, de certa forma, se confirmou, não é? Um domínio de uma posição de centro no Parlamento Europeu. O que isso quer dizer? Né? No Parlamento Europeu tem 720 cadeiras, né? 720 deputados. Desses 720, quando você olha, um miolão do centro manteve. Vamos lá, né? Então, o Partido Popular Europeu. O Partido Popular Europeu é o Partido Popular na Espanha, são os centristas, especialmente na Alemanha, o partido da Ursula von der Leyen, a Democracia Cristã. Esse grupo tinha 185, tem 188 deputados, manteve. A esquerda democrática, que são os socialistas, a esquerda mais democrática, ela tinha aproximadamente 154 e hoje tem 134. Caiu, mas não muito. Os liberais caíram, aquelas posições mais liberais caíram. Eles tinham 104, hoje estão com 73. Porém, quando você soma liberais, socialistas democráticos e o Partido Popular, essa centro-direita, dá exatos, Carla, 399 votos, é a maioria absoluta, mais da metade dos 720. 360, eles têm 399. Então está tranquilo, o centro está aí, provavelmente a Ursula von der Leyen vai ser reeleita. Porém, tem um outro lado. Número é uma coisa, o impacto político é outro. Há um fato que é indiscutível, que é o crescimento de posições mais extremadas, mais radicalizadas, não de centro, não de centro-direita, na direita radicalizada, que cresceu significativamente, principalmente em dois países, na Itália e na França, mas não só. Eles tiveram avanços, a direita ganhou, ficou com a maioria, mas eles tiveram avanços na Áustria, na Holanda, na Bélgica, tiveram avanços significativos mais para os países do leste. De alguma forma, a extrema-direita marcou presença. E qual foi o grande impulso da extrema-direita? O medo da imigração e, principalmente, aí é o que mais nos interessa, e principalmente o abandono. De certa forma, a centro-direita não prestou atenção no agronegócio europeu, nas necessidades do agronegócio europeu. Quem prestou atenção nessas necessidades e aí angariou seus votos foi a direita mais extremada. Esses dois pontos precisam ficar claros. Uma coisa é o número, a centro-direita ganhou, outra é o impacto político, que a extrema-direita avançou. Bom, então essa minha contextualização da nossa conversa, ela faz sentido, professor. Esses resultados, eles vão impactar diretamente no coração do agronegócio europeu. Um recado importante foi dado nessas eleições. Ah, não há dúvida. Carla, a palavra exata é essa que você escolheu. Está dado o recado. Entende se quiser.
Né? É evidente que se o agronegócio europeu, o sentido. E olha, hein, quando nós falamos de agronegócio europeu, olha que coisa curiosa, são os interesses deles lá que não são bons para nós, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o ponto central é que o agronegócio falava, não era ouvido e teve impacto político nas eleições. Deu, vamos dizer desta forma, o agronegócio deu o seu troco nas eleições daquilo que não era ouvido. Quais eram as principais reivindicações do agronegócio? A primeira delas, a mais importante delas, era de alguma forma que a burocracia de Bruxelas, como eles gostam de chamar, não é? Aquela regulamentação extremada de Bruxelas, não estava, de alguma forma, sendo conveniente para o agronegócio europeu. Segundo ponto de reclamação muito forte do agronegócio, um apelo das imposições climáticas estavam, de alguma forma, pressionando muito a rentabilidade do agronegócio europeu. Isso é assustador, porque o agronegócio europeu faz pressão sobre o nosso cuidado europeu e, ao mesmo tempo, diz: olha, não queremos para nós. Mas isso é outra história. Mas isso é o que eles pediam. E havia um terceiro pedido muito forte, muito exigente do agronegócio europeu, que era a questão dos impostos, principalmente dos impostos sobre o diesel, e que estavam, de alguma forma, avançando muito. É esse conjunto de reivindicações não atendidas, principalmente no contexto da poderoso agronegócio francês, que provocou o resultado eleitoral que nós vimos no outro domingo. Professor, te chama a atenção a condição das agendas verdes também, que eram sempre um embate ali dos agricultores europeus, dos produtores rurais, dizendo, né, sobre as exigências e tudo mais, mas exigências essas que são duplicadas, triplicadas para os nossos produtores rurais. Eles foram, né, tomaram as ruas, foram até o prédio da União Europeia e também deixaram bastante claro o seu resultado. Essa agenda verde perde certa força ali entre os governos europeus diante desse resultado das eleições? Olha, Carla, você tocou no ponto central, né? Que é o problema da coerência. Né? Do que nós estamos falando? A agenda verde que a Europa, as estruturas dominantes na Europa tanto cobram, né, do nosso agronegócio, não são a que eles pedem no contexto europeu. Né? É como diria minha sábia tia-avó, né? Faço o que eu falo e não o que eu faço. Ora, né? O que é que está acontecendo ali, né? Quando a gente olha para a agenda verde, eles querem um recuo da agenda verde, eles querem menos proteção ambiental para eles e muito mais para nós. São coisas bem diferentes. Né? Por exemplo, será que o agronegócio europeu aceitaria toda a pressão do famoso EUDR, né? Que é aquele regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento? Será que eles aceitariam isso no contexto europeu? Na forma como eles pressionam para nós? Porque é evidente, né, que a questão ambiental ela é usada para uma medida protecionista. Eles não querem a concorrência do nosso agronegócio. Isso é indiscutível. O nosso agronegócio é evidentemente mais produtivo, e com preços melhores, com melhor qualidade, seja onde for, na soja, no milho, e isso assusta. Principalmente no caso francês, assusta a eficiência da nossa indústria láctea. Toda a produção nossa, do queijo do dia a dia, do leite mesmo, é muito mais forte no Brasil do que na França, muito mais barata. É nesse contexto que a gente tem que entender que eles falam contra a agenda verde lá, mas nos cobram aqui. São duas realidades bem diferentes. Quando nós olhamos todas as estruturas de cobrança do agronegócio para Bruxelas, para a Comissão Europeia, para a Comissão Econômica Europeia, nós olhamos um pedido para que a agenda verde diminua a sua pressão e aumente a pressão para os seus concorrentes. Isso é indiscutível, Carla, sem dúvida nenhuma. Professor, o senhor enxerga
um redesenho, a gente tem falado muito sobre isso nos últimos anos, esses redesenhos das ordens mundiais e tudo mais. O senhor enxerga um redesenho do cenário do agribusiness, né? Hoje o agronegócio tão globalizado. O senhor enxerga que não só o resultado das eleições do Parlamento Europeu, nós temos as eleições também presidenciais nos Estados Unidos, que também tem o seu agronegócio competitivo, concorrente direto do Brasil. Esse ano de eleições pode redesenhar também a ordem global do agronegócio, professor? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, Carla, há uma expressão que estará para frente cada vez mais presente, que é a segurança alimentar. Se nós olhamos para um desenho novo, olha que coisa curiosa a tua questão. Se nós olhamos para um xadrez geopolítico novo, em que China é uma potência emergente que ameaça a hegemonia americana com novos fatores, China agregando-se com os BRICS e tudo mais, nós temos que olhar que uma face desse redesenho geopolítico é segurança alimentar. Eu chamo a atenção para o resultado das eleições indianas. A Índia é um grande consumidor, né? Nós estamos falando de 1,45 bilhão de pessoas na Índia. É um grande mercado consumidor e ela tem uma necessidade enorme de segurança alimentar. Os resultados da eleição indiana sinalizaram que uma atitude protecionista se mantém, mesmo com o MODI diminuindo sua força. Não foi aí. Então, de algum modo, a gente olha o exemplo indiano, olha o exemplo chinês e olha principalmente quem você lembrou, os resultados da eleição norte-americana. A eleição norte-americana sinalizam, mesmo com Biden, vamos imaginar que Biden ganhe a eleição. As atitudes protecionistas dos Estados Unidos serão as mesmas. Claro que se Trump ganhar a eleição, elas serão ainda maiores, as atitudes protecionistas. E isso atinge, de certa forma, o nosso agronegócio, que, é claro, vai enfrentar um mundo muito mais, entre duas aspas, fechado, no sentido de proteger mais. E proteger, principalmente, o primeiro item de proteção, é claro que é segurança alimentar. Segurança alimentar é mais forte ainda do que energia. Quando a gente olha para este quadro, é evidente que um redesenho geopolítico vai ser bastante significativo para um redesenho efetivo das nossas exportações. Embora nós tenhamos que deixar muito claro o seguinte: o Brasil não perde espaço em exportação. Nós somos, hoje, se olhamos com alguma calma, em 10 produtos principais do agrobusiness, o Brasil está na frente. O Brasil tem posições muito consolidadas e avançando. É resultado direto da eficiência do nosso agronegócio. Eu posso citar números sobre a soja, sobre até cacau. Sobre milho, nós estamos indo para o segundo lugar, nós temos uma eficiência notória em óleo de palma, nós estamos crescendo. E esse crescimento, de alguma forma, incomoda, principalmente o agronegócio europeu. E é interessante, professor, que o senhor já respondeu minha próxima pergunta, mas ainda assim queria lhe ouvir, porque era isso mesmo que eu queria entender. Portanto, o agronegócio brasileiro encontra um mundo mais, entre aspas, fechado, mas aberto para os nossos produtos, portanto, ou parcialmente, justamente diante da nossa competitividade em termos de preços e também de qualidade. Nós estamos falando de uma soja que tem maior teor de proteína em relação ao nosso principal concorrente, que é a soja americana. Avançamos nas exportações de farelo e óleo, enquanto a Argentina estava ali ainda sob o comando de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, tentando entender para onde ia e acabou de novo sucateando a indústria processadora de soja no país. Quer dizer, nós fomos ocupando alguns gaps que esse mundo mais fechado foi deixando, professor, e fomos consolidando essas posições? Ah, não há dúvida nenhuma, Carla. Não há dúvida nenhuma. Você lembrou um dado que eu sempre presto atenção nele: soja. Soja é segurança alimentar básica. Atrás de soja tem proteína animal.
Quando nós olhamos para essa referência, nós temos que ver que a produtividade da soja brasileira, eu vou repetir, a produtividade da soja brasileira é 25% maior do que a produtividade da soja americana. Ponto. Quando nós olhamos, e ele é o nosso maior concorrente, sem dúvida nenhuma. Quando nós olhamos para milho, todo o cinturão de milho, o Corn Belt americano, a grande preocupação do Corn Belt americano é o Brasil. Isso é indiscutível. Porque a produtividade aumenta. Você lembrou o caso argentino, que nós substituímos no farelo de soja exatamente a fragilidade momentânea, talvez pela seca, do agronegócio argentino. E assim por diante. A café, Carla. Nós olhamos o café, nós estamos ocupando posições que antes eram café arábica, forte concorrente em café mais sofisticado, o Brasil está avançando. Não há dúvida nenhuma, Carla. A vocação das nossas exportações é evidentemente em torno do agro. Isso é indiscutível. É claro que você olha e diz assim, olha, os negócios do petróleo estão subindo. Sim, eles estão subindo. Mas quando você olha para a consolidação das contas, das contas correntes comerciais brasileiras, ela é em cima do agronegócio. Basta a gente olhar, olha que coisa curiosa, basta a gente olhar os números para a União Europeia. A União Europeia, em 2018, nós vendemos 69 bilhões para a União Europeia. Em 2021, nós vendemos 75 bilhões. Em 2022, nós vendemos 95 bilhões. É fácil da gente entender por que eles têm medo, né? Olha o crescimento. Ah, tem petróleo nessa história? Tem petróleo nessa história. Mas olha o restante. Olha a difusão, o fator de difusão do agronegócio brasileiro em expansão. É isso que explica. Quando a gente olha para o protecionismo europeu, nós estamos olhando para um reconhecimento, temos que olhar o protecionismo desse lado. É um reconhecimento de eficiência, não há dúvida nenhuma. E os números são reveladores. Nós exportávamos em 18 69 bi e estamos exportando em 2022 95. E crescendo em 2023, não temos os números consolidados, mas esse dado é fundamental para a gente ter uma ideia exata do porquê do protecionismo, né? Professor, para caminharmos para a conclusão, porque eu sempre falo para o senhor, sempre que o senhor está aqui, se deixar eu vou até meio-dia, né, ouvindo o senhor falar. Agora, como é que o senhor imagina que serão os próximos sinais de alerta aí, nesses meses que seguem para 2024, para o nosso agronegócio? Falamos das eleições norte-americanas, estão previstas para novembro, falamos dos resultados das eleições indianas. O que mais está no seu radar, professor, para a gente deixar o nosso produtor rural bastante alerta, principalmente sobre o seu papel para continuar entregando seus produtos para o planeta, não só para o Brasil? Olha, eu chamaria atenção para o dia 30 de junho e o dia 7 de julho, que são as eleições francesas. Né? Não há dúvida nenhuma que as eleições francesas são um sinalizador importante, porque atrás das eleições francesas está a possibilidade ou não, né? A França é o grande veto de um acordo comercial União Europeia-Mercosul, do qual o Brasil, do qual o agronegócio brasileiro tem um interesse bastante definido. Né? Mas é evidente, Carla, que o nosso problema está em novembro. Né? É evidente que todas as nossas atenções têm que estar destinadas a se os Estados Unidos terão um protecionismo agressivo ou um protecionismo compreensivo. É essa a diferença entre Biden e Trump. O protecionismo de Trump é um protecionismo agressivo. E ele não poupará o agronegócio brasileiro, ele avançará sobre o agronegócio brasileiro. Isso é indiscutível. É nesse contexto que talvez o que mais preocupa no agronegócio brasileiro seja prestarmos atenção efetiva no perfil do novo governo americano. Ele terá o tom para o mundo todo. Algumas pesquisas demonstram que algumas avaliações demonstram que a composição de um possível governo Trump é uma composição bastante rigorosa em termos protecionistas. Não é só Lighthizer, não é só o novo
secretário de Comércio, outras posições, principalmente no Departamento de Agricultura americano, novos nomes do Departamento de Agricultura americana que estão despontando num possível governo Trump, são nomes bastante protecionistas. É nesse contexto que talvez nós tenhamos que olhar e reforçar as posições da diplomacia brasileira para preservar os nossos interesses. Eu espero que isso seja feito. Professor, é sempre como eu falei, né? É ótimo ouvi-lo, a sua experiência engrandece as nossas edições do Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez o convite de vocês, Carla. Muito obrigado pelas excelentes perguntas e pela boa conversa. Bom dia a todos. Bom dia, ótima semana para o senhor, bom trabalho. Até a próxima, professor. Até a próxima.